pessoal, meu nome é Vander Verona, eu sou jornalista e editor do blog Café com Notícias. No videocast dessa semana nós vamos falar de dois assuntos que foram destaque durante essa semana. O primeiro é a possível guerra entre Síria e Estados Unidos, ou Estados Unidos e Síria, e as mudanças de grade de programação no SBT, já na parte do entretenimento. Então vamos ao primeiro assunto. O primeiro assunto é falar desse possível cenário de guerra entre os Estados Unidos e Síria. Por que possível? Porque ontem o presidente Barack Obama veio à mídia para anunciar que só está esperando um sinal positivo do Congresso para enviar as tropas americanas à Síria para fazer essa intervenção é, nesse conflito civil que está ocorrendo na Síria já há algum tempo. Por que os Estados Unidos está querendo intrometer? Porque houve uma denúncia de possível uso de armas químicas dentro desse conflito civil que matou muita gente essa semana e traz um número chocante de 426 crianças mortas. Isso é um dado muito preocupante se foi uso mesmo de armas químicas. Mas o que chama atenção nesse detalhe, que lembra muito a invasão do Iraque que houve em 2003, é que isso não é uma decisão dos Estados Unidos. A gente sabe que existe a ONU, que a ONU é uma organização neutra para fazer essa mediação de conflito entre os países, e, né, que deveria ter sido convocado uma reunião com seus líderes para decidir se vai ter uma intermediação dentro do conflito na Síria, só que os Estados Unidos atropelou todo esse tipo de protocolo e está chamando inclusive alguns países europeus como a França e a Inglaterra, só que eles recuaram nesse primeiro momento para fazer essa intervenção lá na Síria. O que chama a atenção é que mais uma vez os Estados Unidos está passando na frente, né, de uma entidade que em tese deveria ser acima, né, desse tipo de situação e está querendo propor mais uma situação de guerra no Oriente Médio. Até que ponto isso é válido? E na minha avaliação eu acho isso completamente precipitado. A população dos Estados Unidos está dividida em relação a esse possível conflito de guerra e, querendo ou não, a gente fica preocupado porque se já está tendo um conflito civil na Síria, está matando tantas pessoas, imagina com uma intervenção militar dos Estados Unidos. Com certeza vai morrer muito mais pessoas. Então é uma notícia que a gente ainda tá acompanhando o desdobramento e tomara que não tenha mesmo esse conflito lá no Oriente Médio entre Estados Unidos e Síria. Porque ninguém está querendo reviver um Iraque, né? Porque é uma situação muito complicada e o mais surpreendente de tudo é que os países, ninguém peita os Estados Unidos de falar que ele tem que esperar a ONU, né? Uma decisão da ONU, uma decisão coletiva. Fica todo mundo abismado e deixa os Estados Unidos decidir como se fosse o síndico do mundo. Então vamos acompanhar esse desdobramento e ver o que vai acontecer. Bom, a nossa segunda notícia desse videocast é em relação à mudança da grade de programação do SBT, que essa semana, depois que o Silvio Santos voltou de férias, resolveu fazer uma verdadeira faxina na grade de programação. Ele tinha colocado a novela Privilégio de Amar no horário do programa Casa de Família, no horário vespertino, colocou o Casa de Família no horário noturno. O Casa de Família fez uma boa audiência nas quartas-feiras, só que teve apenas uma edição. Na quarta-feira seguinte, ele resolveu tirar o programa do ar, resolveu esticar o ratinho e resolveu ainda fazer uma outra mudança na grade, que é tirar o Clube do Carrossel, voltar com a reprise de Carrossel, que não deve ter nem 3 meses que a novela se encerrou, e também alterou toda a grade de programação deste domingo. O Celso Portiolli perdeu 2 horas de programa, Eliana começa mais cedo, Silvio Santos começa às 5, Eliana, se não me engano, começa às 1 hora da tarde, para entrar às 10 o programa do Roberto Cabrini, um programa jornalístico, que vai ficar 2 horas no ar, trazendo reportagens, às vezes até aproveitando o bom momento do programa para fazer uma nova reedição das matérias, colocar conteúdo exclusivo, o que não deixa de ser surpreendente porque o Silvio Santos ele é conhecido por não investir tanto em jornais, ainda mais ele abrindo esse precedente aos domingos. Mas o que chama mesmo a atenção é o fato do Silvio Santos estar preocupado com a Record nesse horário, porque ele tem perdido de uma forma constante para o Domingo Espetacular, que é um programa jornalístico, e ele colocando o Roberto Cabrini às 10, ele também está enfrentando os momentos finais da Fazenda.
Então ele pega uma parte do público que já tem rejeição ao reality show, um público que não quer ver o Fantástico, um público também tem certa rejeição com as mudanças que foram acontecendo em relação ao Pânico na Band, que o programa deixou de ser um programa humorístico para se tornar um programa de trote entre os participantes. Tem um público que gosta, tem um público que não gosta. Então o Silvio Santos ele resolveu apostar no jornalismo nos finais da noite de domingo e depois colocar a Marília Gabriela logo em seguida do programa do Roberto Cabrini. O que essas mudanças interferem e por que as pessoas ficaram tão preocupadas? Porque o Silvio Santos, ele numa época não tão distante, ele fazia praticamente a grade voadora. Hoje o que a Record está fazendo de uns tempos para cá. Cada dia um programa começava no horário, ele nunca respeitava isso e chamou a atenção o fato dele eliminar o Caso de Família da grade de programação, um programa que tinha um público muito cativo, principalmente nas redes sociais, apesar de fazer o telebarraco e promover mais a parte de humor do que realmente a mediação de conflito. Mas era um programa que tinha sua audiência, que tinha os seus anunciantes. E chama também a atenção do fato da Cristina Rocha aparecer nos intervalos das novelas mexicanas, fazendo merchan, mas não tendo programa. A gente não sabe se o Caso de Família vai voltar, se a Cristina Rocha vai sair ou não do SBT. As notícias ainda estão muito na suposição, mas não deixa de ser interessante o fato do Silvio Santos ver que uma coisa não está funcionando e praticamente remodelar a grade de programação. Então a gente vai ter a partir da segunda-feira, agora, a volta da novela Rebelde no horário nobre, né, as novelas da noite, na faixa das novelas da noite. Já vem Carrossel de um bom momento de audiência. O Ratinho entra logo em seguida às 10 e nas segundas e quartas-feiras vai ter a reprise da série Sobrenatural, que é uma série que fez muito sucesso quando passou no SBT no horário nobre, e agora eles estão apostando nessa reapresentação da série, que pode ter uma audiência satisfatória no horário das 11, também competindo com os momentos finais da Fazenda. Vamos ver se isso vai dar certo e se o público vai comprar essas mudanças. E também tem a possível volta de Carrossel, que já foi anunciada. O Clube do Carrossel, que foi um programa que eles criaram nos moldes do Bom Dia e Companhia, só que com 2 atores do Carrossel na faixa das 6. O programa não deu certo. Colocaram desenhos antigos que não é dessa geração e 2 crianças que como atores pode ter tido um bom desempenho no contexto da novela, mas como apresentadores ainda deixa muito a desejar. O programa não durou nem 2 meses, já vai ser substituído, e a reprise de Carrossel reforça um paradigma do SBT e que também é muito usado em outras emissoras, que deu certo, continua, e vão repetindo, vão reprisando até o público se esgotar de ver aquilo. Eu não sei até que ponto isso é válido dentro desse contexto de TV aberta, né? Porque Carrossel não deve ter nem 3 meses que saiu do ar, já vai ser reprisado. Pode ser que o público goste disso, né? A gente não sabe porque tem uma demanda de programação infantil na TV aberta, que o SBT está conseguindo chamar a atenção desse público. E se a reprise de Carrossel vier mesmo com uma forte audiência, vai se tornar a única emissora da TV aberta com uma programação noturna voltada exclusivamente para o público infanto-juvenil, que vai ser Carrossel, Chiquititas e Rebelde no horário nobre. Vamos ver se isso vai dar certo. Bom, esse é o debate então desse nosso videocast dessa semana. Um forte abraço, uma boa semana a todos. Tchau.